Fala pessoal, estamos aí para mais um vídeo aqui do Guerreiros da Colina. Infelizmente, para voltar a falar de um assunto triste pra caramba. Quem já acompanhou o pós-jogo, né, sabe do que eu tô falando, que é aquela confusão que deu após o jogo ali do jogo do Sport Vasco, né, na Ilha do Retiro, que deu por causa da comemoração do gol do Raniel, né? A gente vai fazer uma timeline, vamos botar assim, dos acontecimentos e comentar sobre tudo que aconteceu desde antes do jogo até após o jogo, né? E para ajudar, eu tô aqui com o nosso amigo Tadeu, participando pela primeira vez aqui de um dos vídeos aqui da Guerreiros da Colina. E Murilo, Rafael, prazer imenso, satisfação imensa poder falar de Vasco, né? A coisa que a gente mais gosta, né? A coisa que a gente mais gosta é o Vasco. A segunda coisa que a gente mais gosta é falar do Vasco. Né? Vamos falar do Vasco. E vai ir com o Rafa, que tá sempre aqui com a gente também, né, Rafa? Pois é, mais um vídeo, né? Pena que para falar do negócio tão chato, né, cara? Pô, chato e que teve uma repercussão chata por parte de algumas pessoas também, mas enfim. Eu acho que a gente já pode começar aqui falando que, né, a confusão se deu desde antes da partida, né? No começo o Sport já estava querendo solicitar uma torcida única. A gente sabe que o jogo era tenso, que o jogo valia um possível acesso para um dos times, né? Pelo menos é o que estava em jogo, é o acesso das equipes, né? E o Sport estava querendo torcida única. O que vocês acham disso? Eu acho uma palhaçada, né? Eu acho que a questão da torcida tem que ser decidida antes, não tem que esperar a circunstância do campeonato. A torcida do Sport veio no Rio. Isso não existe, cara. Eu não sei nem de onde que tiraram isso. A possibilidade de um time participar de um jogo e no retorno a outra torcida não poder participar, cara. Isso é um absurdo, eu não sei nem o que fundamenta a ideia de que pensa uma besteira dessa. Eu acho que assim, eles sequer estão pensando na lógica, porque eles sabem que o Vasco tem uma torcida enorme, nacional, né? Então, para eles deve ser uma ameaça isso, né? Então, os caras devem tentar apelar da forma que der para tentar prejudicar a gente, né? Em um jogo tão importante, né? Tipo, o time visitante não ter pelo menos o pequeno espaço ali destinado a essa torcida é sacanagem. E a gente sabe que fez a diferença. Só relembrando o Eurico Miranda, que é sempre lembrado em tempos de confusão. Campeonato de pontos corridos com ida e volta, sendo que tem time que joga clássico 2 vezes em casa, porque não tem estádio para jogar ida e volta, para jogar em casa, joga fora, né? E acaba, como é o estádio que eles jogam os jogos dele, aí acaba jogando 2 em casa. Agora querem inventar jogo que no turno você tem 2 torcidas e no retorno você não tem 2 torcidas, aí também é brincadeira, né? Aí é sacanagem. É apelar demais, né? E querendo ou não sei se vocês perceberam, em alguns momentos da transmissão ali dava para ouvir bem a torcida do Vasco cantando, né? Então, sim. Acho que pelo menos um pouco de diferença ali na motivação dos jogadores faz. E não felizes com isso, né? Tendo que ser forçados a liberarem os ingressos para a torcida do Vasco, eles resolveram dificultar, né, o acesso aos ingressos, né? Eles colocaram a venda somente no dia do jogo e somente em ingresso físico, né? Você não podia comprar online, só podia comprar no dia do jogo e ali no local. Tinha tudo para dar merda. E obviamente, igual o GE noticiou, a confusão começou já nesse momento da compra de ingressos da torcida do Vasco, com o torcedor do Vasco sendo agredido ali enquanto comprava, princípios de confusão e tudo mais. O que vocês dizem disso agora? Os caras estão tentando dificultar, né, bicho? Eu acho que, assim, se eles não conseguiram essa parada de ser só ter eles, né, de torcida única, vão tentar dificultar o acesso do torcedor do Vasco, né, para desestimular a entrada deles no estádio, né? Então, quer dizer, mais uma manobra suja desse clube aí que deixou uma péssima impressão. Eu só vou lembrar aqui de um outro clube que está vivendo uma crise terrível, que é o Náutico. O Náutico está caindo para a Série C, parece. Tomou 6-0 no Novo Horizontino. Assim, uma coisa muito abaixo da história do Náutico. Tem alguma história o Náutico. E o Náutico era o time do antijogo. O Náutico era o time que fazia esse tipo de coisa. Deixava o gramado ruim, teve aquele lance com o Botafogo de jogar spray de pimenta no vestiário. Então, assim, cara, o caminho que o Sport está trilhando não vai prejudicar o Vasco em nada, cara. Vai prejudicar o Sport. Assim, eles estão trilhando um caminho que eles têm exemplo que eles estão indo a passos largos a um futuro terrível, sabe? Então, acho que eles lá deveriam pensar nisso, mas esse também é problema deles. Não, e exemplo do próprio Estado, né, Tadeu? Exatamente, cara. Exatamente, assim.
Essas atitudes O futebol não ajudam o clube nordestino nada, já né? foi uma parada assim que foi muito maneiro de ver, o futebol nordestino. O campeonato deles é maneiro demais, o povo deles é maneiro demais, eles têm estádios maneiro demais. Só que aí, cara, eles usam mal e estão querendo puxar o futebol brasileiro para trás, querer fazer antijogo, querer segurar ingresso, atrapalhar. Não é isso, cara. Deveriam ir por aí. Eu acho que assim, a própria torcida do esporte deveria ficar contra o clube nessa situação, não a favor. Uma fé total, né? Desde antes da partida, né? É. E daí a gente finalmente tem o lance do pênalti ali no Alex Teixeira, que ainda muita gente do esporte falando que é um lance duvidoso, pênalti questionável, né? Sendo que, pelo menos na minha opinião, foi pênalti claro. E a comemoração do Raniel. Eu vou botar aqui para a galera assistir esse começo de confusão, né? A comemoração do Raniel e o começo da invasão da torcida ali do esporte. O portão que dá acesso, imagem recuperada, tá aí. Não deu para o segurança. Alguns torcedores do esporte conseguiram quebrar a grade que dá acesso ao gramado. A gente está neste momento recuperando o momento exato em que houve a invasão. Seguranças da Ilha do Retiro sendo agredidos. Torcedores atirando. Bom, vocês viram as imagens aí? O que vocês acham disso, Tadeu e Rafa? Raniel tem culpa? Raniel não tem culpa? Qual foi? Olha, na minha opinião, o Raniel não tem culpa de nada. É claro que essas provocações, elas têm aí repercussões depois. Esse tipo de comemoração, tipo de provocação. Mas isso, para mim, eu sou dos anos 90, né? Eu cresci vendo Romário, Edmundo. Então, assim, eu deveria ter falado Edmundo primeiro. Mas, assim, a gente tá acostumado com esse tipo de coisa. E, cara, nunca que o cara pode botar... A gente vai falar do Paulo César Vasconcelos. Ele vai ter o momento dele. Eu já quero falar dele antes, eu quero falar dele no lance do pênalti, porque esse cara é muito anti-Vasco, muito anti-Vasco. E quem inventou que a culpa era do Raniel foi ele. Ele que 5 minutos antes, imediatamente falou que não tinha sido pênalti. E aí, como ficou impossível dele brigar com a imagem, ele vai, tô voltando atrás aqui. A única imagem que tinha foi a imagem que ele disse que viu depois. Então, assim, a imagem do jogo já estava claro, foi pênalti. Aí ele falou, não foi pênalti, acho que não sei o quê, o cara dobrou. Não, na imagem que eu tô vendo agora, eu vou mudar de ideia. Era a imagem, a primeira do jogo. E na hora eu gritei pênalti, cara. Depois que teve o replay mais de perto ali, foi só pra confirmar, porque o Alex tirou a bola e o cara foi no pé dele. Pô, na hora que deu aquela confusão ali, passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei do VAR descalibrado, da não expulsão do jogador do Bahia. A gente tem a referência. De novo, cara. Não, e demorou para chamar, né? Pô, um lance óbvio daqueles, pô, o VAR leva 5 minutos, cara, é bizarro. Lembrei dessa história do Havaí, o juiz não ter marcado, né, também, direto. Estavam falando uma história do Havaí, que o cara tinha desligado. Acho que nem aconteceu, né? Mas, pô, eu falei, cara, só falta alguém ter desligado o VAR no final do jogo. Só falta ter dado um negócio dele. Mas, assim, a galera confunde uma coisa, cara. O zagueiro fez um pênalti pro goleiro. Burríssimo. Desnecessário. Completamente desnecessário. O Alex já tinha tirado a bola dali, né? Já tinha, cara. Só que a galera confunde. Não é que o cara fez um pênalti desnecessário, que ele não fez. Foi pênalti, não precisava, mas ele fez, porra.
o cara já tinha perdido o lance, Coisa que a Mas gente ele já, fez. torcendo pro Vasco, já sofreu muito, com galera fazendo pênalti desnecessário, mas que foi pênalti, não tem o que fazer. Isso aí a gente sabe também. Referência de pênalti burro, a gente tem, de 2008 pra cá, Sobrando. toda hora, entendeu? Então, assim, Exato. nós somos especialistas no assunto. E aí o Paulo César Vasconcelos começa as pichotadas dele naquele momento. Ele diz, não foi pênalti, depois ele fala que foi pênalti com a mesma imagem. Não deu para brigar com a imagem. E aí ele vem, aí voltamos lá onde você estava, ele vem com essa história de a irresponsabilidade do Raniel provocou isso aí. Cara, porra, tá falando sério, meu irmão? Porra, a torcida invadiu o negócio, quebrou o portão, foi para dentro do campo. Os caras foram tão aleatórios que eles não sabiam nem o que eles iam fazer. Eles ficavam, a maioria ali armou soco e não bateu ninguém. Se você olhar, tem um monte de cara que arma soco e vai embora depois. Teve um cara que ele ficou dançando ali. Você vê a imagem, tem um maluco que ele ficou dançando assim, não bateu ninguém, tá ligado? Acabou de entrar, entrou, acabou sair, saiu. Assim, pô, um troço nada a ver. Aí o cara vem falar que a culpa é do Raniel. Mas, cara, e também, assim, o Raniel, pra mim, é o menos culpado. O cara pode até reclamar eu até esqueci o nome do jogador que jogou a cadeira lá, que jogou pro alto. O Luiz Henrique, que levou vermelho também. Jogou a cadeira pro alto, longíssimo da torcida do Sport. O Casimiro até fez o vídeo zoando, né? Pô, nossa senhora, passou perto da torcida. Tipo, né? Longíssimo. Não, e outra, pô, é aquilo, o Raniel. O Luiz Henrique não acerta nada, não vai tirar uma cadeirada. Se fizeram algo errado, tem que ser punidos em campo quem decide é o juiz, né? A torcida do esporte. Né? Começa por aí. Agora, o que me pega é esse discurso mentiroso dos caras, que eles falaram como se a cadeira tivesse sido o catalisador da briga. Tipo, é brigar com a imagem. O cara joga pro alto, assim, tipo, eu não vou dizer que é certo, mas, pô, ele tava comemorando e passou muito longe da torcida. Sim, passou muito longe. E, pô, às vezes a cadeira tava ali atrapalhando, o cara jogou para tirar da frente dele. Não deu para perceber 100% pela imagem. Eu acho que ele fez isso para provocar a torcida, sabe? Não, foi um momento de euforia. Eu acho que o cara só assim, rapaz, fizemos gol! Eu quase joguei meu pai, pô. E outro, ok, ele fez isso, tá errado? O juiz expulsa, fica por isso, não justifica. É uma falsa equivalência você usar isso justificando que a torcida invadiu por causa disso. E é aquilo que a gente falou. A responsabilidade não foi só a torcida que invadiu, não. Os responsáveis pela segurança do estádio também fizeram um trabalho muito porco. Inclusive, Murilo, a gente tinha separado a foto do cadeado, né, do portão. Sim, tô botando aqui enquanto você fala pra galera ver a foto do cadeado do portão. Pô, isso aí não existe, né? Eu acho que nem cadeado de bicicleta é tão ruim quanto esse negócio aí. 3 chutes. 3 acho que é muito ainda, hein? Pra foto do cadeado aí, o cadeadinho tá meio velho, hein, cara? Não criticando marca nem nada, porque a marca não tem culpa ali. Tem muita gente que fala, pô, vai queimar a marca com a foto do cadeado. Não tem a ver, pô. O negócio é condição, que devia estar ali faz muito tempo esse cadeado. E o segurança, facilitando a entrada lá, né? Cara, isso eu não consigo criticar, porque, cara, se sou eu ali, eu deixo, cara. Eu não vou peitar aquela torcida. Se sou eu ali, eu já tinha até corrido, ó. Eu ia correr no mesmo sentido. O cara ainda teve calma de se encolher ali no canto, falar, pô, beleza, vai. Eu tinha feito a mesma coisa, cara. Que ali não tinha o que ele fazer, não. O que eu fico revoltado, cara, é que assim, igual eu falei no vídeo do pós-jogo, já é errado a galera querer invadir para bater em jogador. Só que não fizeram isso. Eles não invadiram e corrido para cima dos jogadores do Vasco. Os caras foram para cima dos bombeiros, que não tinhão nada a ver com o negócio ali, cara. Bateram na turma do SAMU. A mulher caída no chão, né? Eu vou passar o vídeo aqui pra galera assistir quando a gente comenta. Tem o vídeo da bombeira caída no chão, pô. Eles agrediram o primeiro bombeiro, depois agrediram a outra bombeira que tá caída no chão. Isso é ridículo, cara. Aqui, cara, cabe até a gente falar mais especificamente dessa agressão, porque ela consegue superar todas as outras. Como é que um ser humano já tá errado, já é uma coisa assim, para nós que temos um pouco de civilidade, a gente olha para um homem batendo numa mulher, a gente fica constrangido, fica com raiva, fica com vontade de revidar no cara. Assim, você pode ser o menos violento possível. Você vê uma covardia dessa, você fica com vontade de você ir lá e acertar o cara. E, velho, cara, pelo amor de Deus, o cara deu um chute numa bombeira. A menina, acho que trabalha pro SAMU, estava ali para ajudar. Ajudou, provavelmente ela, se eu bem conheço esse tipo de profissional,
ela superou a situação ali, e ainda foi ajudar as pessoas ali, sabe, assim, o cara vir agredir uma mulher, como é que pode, rapaz? O cara vir dar um chute na mulher, esse aí especificamente, todos os outros tinham que ser punidos, mas esse aí tinha que ir pra cadeia, cara, esse cara não podia estar solto, não. Absurdo que esse cara fez. E ela não só ajudou, mas tem uma fala dela que eu vou botar aí rapidinho pra galera assistir depois do jogo, falando que ela, na hora ela acabou nem sentindo e tudo mais. Ela chega até a se emocionar na entrevista. Dá uma conferida aí. Não senti. Acho que a adrenalina estava tão alta que eu não senti, entendeu? Eu só senti depois que os meninos mostraram a filmagem e senti a perna doendo, mas trabalho que segue, né? Tinha muita gente aqui passando mal na ambulância, como vocês viram, e a gente está aqui, como o Aldi falou, a gente está aqui para dar o melhor e tentar amenizar quem está passando mal. E assim, tu se sente com medo para uma próxima vez? Vai continuar tendo jogo aqui, vai continuar tendo jogo nos aflitos, vai continuar tendo jogo no Arruda? Como é que você se sente? Vou ficar um pouco receosa, né, na próxima, tentar me resguardar um pouco, mas o trabalho tem que continuar. A gente está aqui para dar o melhor da gente. Não, e Tadeu, tem vídeo, você consegue identificar todos os marginais que invadiram, né? Inclusive que chutou, aparece o rostinho dele assim. E claro, então, o que estão esperando para prender esses caras? Eu queria saber, de verdade. Não, infelizmente. Aí tudo dá pra ver todo mundo, pô. A galera tinha que ser presa no estádio. Com relação a essa questão da violência no estádio, assim, eu não entendo há muito tempo, e assim, eu não tenho perspectiva de que eles vão começar a punir na pessoa física. Então, ao invés de punir os clubes, por exemplo, punindo a pessoa física, ou ao invés de punir toda a torcida, esvaziando o estádio, atrapalhando o jogo, punir o cara que fez, porque todos, foi até televisionado, cara, tem câmera pra caramba, esse que passou na Globo tem mais câmera ainda, são jogos que são filmados por mais profissionais. Então, assim, cara, daria pra punir todo mundo. Agora, se não vai punir todo mundo, se não tem essa competência, se não tem esse protocolo, o cara que chutou a mulher, aquilo ali não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com nada. Aquilo ali foi uma agressão criminosa. Criminosa. Se esse cara chuta aquela mulher naquela condição ali, que já tá errado chutar a mulher, uma mulher que estava ali para ajudar, caída, com todo esse cenário que ele chutou, esse cara é perigoso. E outra, né, eles ajudaram, os bombeiros civis que estavam ali ajudaram. Depois dessa confusão toda, tiveram vários torcedores que ficaram ali recebendo atendimento desses bombeiros que foram agredidos. Aí não tem cabimento, cara, não tem cabimento. Eles estavam ali fazendo o trabalho deles, eles até tentam se proteger da galera. Não dá para entender porque foram agredir esses profissionais que estão ali, não tem nada a ver com o que está acontecendo em campo. É o que eu falo, eles não sabem nem o que eles foram fazer. Eles não imaginavam, talvez, que eles fossem conseguir invadir. E aí eles invadiram, metade voltou, e a outra metade bateu em quem estava na frente. E aí, cara, e aí eu falo, jogadores do esporte, eu acho que são os menos culpados ali de terem permanecido no campo. Agora, treinador do esporte, diretor, presidente do esporte, os torcedores do esporte atrás do gol, cara, sendo atendido, machucado, gente que torceu o pé, gente que caiu, que se machucou, e os caras querendo jogar. Pois é. A gente vai chegar nessa parte também. Mas eu só queria fazer um comentário antes da gente pular para a próxima parte aqui. Então, o que eu queria falar é que quem garante, voltando do assunto de culpa ou não do Raniel, quem garante que a torcida não teria invadido só pelo fato do Vasco ter empatado? Que a gente viu que a segurança estava péssima. Eu acho que poderia acontecer. Péssima. Eu acho que qualquer notícia negativa ali, eu acho que talvez o que tenha motivado mais do que a comemoração do Raniel tenha sido mesmo a quebra da expectativa ali. Imagina, eles levaram um pênalti no final do jogo, vitória que estava certa, aí o Vasco vai lá e empata no pênalti. Às vezes se o Raniel nem fosse, ele podia ter acontecido isso. Pelo clima, o Vasco poderia ter ganhado o jogo, porque o Vasco vem numa vitória assim, de virar em cima. O Vasco tinha jogadores em campo ali que poderiam meter uma bola na área, meter um gol de longe. E querendo ou não, até no lance do gol ali, até o lance do gol, o Vasco estava num momento melhor que o Sport. Não era uma maluquice também. O Vasco, de repente, até ganhar esse jogo. Eu vou aproveitar para parabenizar a diretoria do Vasco, né? Que a gente tem milhões de ressalvas, mas, dessa vez eu tenho que tirar o chapéu. Que eles fizeram certo. Quando perceberam a furada ali, tiraram o time de campo e disseram assim, a gente não volta não. Não vão garantir a segurança, Exatamente. Esse clima aí não pode. E a gente lembra bem
2013, né, aquele fatídico jogo do rebaixamento em Joinville, que a diretoria foi banana e voltou com o time em campo, um jogo que não tinha condição nenhuma, porque teve aquela selvageria lá nas arquibancadas, né? Dessa vez não, bateram o pé e disse assim, a gente não volta e acabou. No meio da transmissão, eu não lembro quem foi, mas alguém citou isso. No meio da transmissão, alguém citou. De repente, isso que acho que foi o Villani. O Villani tem um conhecimento muito bom de Vasco. A impressão que eu tenho é que o Villani gosta muito, porque ele fala com quase que parece que ele é um torcedor falando. E ele relembrou esse fato, falou, e talvez as críticas que acontecem em São Januário até hoje, pelo time ter voltado naquele jogo de Joinville, talvez estejam firmando essa posição do Vasco agora de não voltar. Uma coisa aqui que eu quero falar também. Vocês estão vendo aí a imagem do concreto que um dos PMs tirou do gramado, né? Que a torcida do Sport arremessou. Meteoro. A gente sabe que o cara não entrou com isso no estádio. Então é aerolito. Aí tu vê quão precário tá o estádio dali do Retiro. Que o cara tirou isso de algum lugar do estádio. Ele arrancou de algum lugar um bloco de concreto. Ou seja, isso também é responsabilidade do Sport, porque a manutenção do estádio, eu não sei, ele é do Retiro, é do Sport mesmo, né? Não é alugado nem nada do tipo. Rafa, tá ligado? Não, é deles. Então, a responsabilidade da manutenção é total do Sport, do estádio. Imagina, se alguém pega um concreto de São Januário, a culpa é do Vasco, que não fez manutenção direito, para chegar no ponto de um torcedor conseguir arrancar um pedaço de concreto do estádio. Não, vamos tentar levar para essa realidade, então, já que você citou isso. Imagina se a torcida do Vasco tivesse feito isso em São Januário. Imagina uma pedra desse tamanho para ser arremessada em São Januário. Imagina pessoas invadindo o campo, recebendo tratamento em São Januário. Imagina o jornal hoje. Imagina a imprensa hoje. Como é que estaria retratando esse fato se o que fez a torcida do Sport tivesse feito a torcida do Vasco? E o que estariam falando do atacante do Sport, o que estão falando do Raniel? Olha, eu acho que não ia estar da mesma forma, não. Porque o Raniel, eu acho que tá tomando muita crítica desproporcional, mas não, eles iam estar dizendo que o jogador tem direito de comemorar, que isso faz parte do futebol, que o jogador tem que fazer isso mesmo. Força, cidadão lá, ia falar. Né? Como eles ficaram 15 dias, de maneira correta, eu concordo com a questão do Vini Júnior, que tem que bailar, tem que dançar, tem que fazer, é futebol, é alegria, tá certo. Só que tá certo também com o Raniel. Sim. O cara tem que comemorar, é o momento dele, pô. E quando eu não citei no outro vídeo, vou citar aqui, até porque a gente tem imagem também, até quando é o Gabigol provocando torcida rival, todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso, jogador de futebol raiz. Eu também citei no pós-jogo, que no jogo Vasco e Londrina em São Januário, quando o Londrina empata, o jogador do Londrina também fez assim para a torcida do Vasco. Não teve invasão de campo, ele não levou amarelo. E para a torcida do Vasco invadir, pô, ali não tem nem o alambrado. E a gente tem imagem também. Social é só pular. De 2 lances de Vasco e Flamengo. Um do jogador do Flamengo provocando a torcida do Vasco, pertinho da torcida. Tem do Riascos provocando a torcida do Flamengo, pertinho da torcida. Ninguém foi punido, ninguém invadiu o campo. Normal, pô. Normal. Isso é coisa do futebol. Inclusive, eu vou levantar uma bola aqui. O Villani, que criticou muito o Raniel pelo que ele fez, se vocês pegarem aquele fatídico jogo entre Barcelona e Real Madrid, que o Messi vai, estende a camisa, assim, para a torcida dos caras, o Villani narrou e fez uma narração, porra, achando o máximo aquilo ali e tal. Mas com o Raniel, aí não pode. Cara, eu gosto muito do Villani, mas ele mandou muito mal nessa, inclusive... mas ele foi mal influenciado. Eu não sei se eu vou defender o Villani aqui errado. Mas quando você tem, de um lado, o Paulo César Vasconcelos falando bobagem. E do outro, o Roger, cara, que já fala bobagem normal. Já não gosta do Vasco. Virou rival do Pedrinho. Concorrente ali, não aceitou o Roger provocava, hein? Pô, quando ele era jogador, hein? Aí, você quer ver? Eu vou citar eu sei que não é o pós-jogo, eu acho que talvez não seja para falar, mas para você ver como é que quando você pega o cara, ele tem uma má vontade com o seu time. Com todo respeito ao jogador Giovani, reserva do Sport, todo respeito ao meu Sport. Mas o Giovani entrou e o Roger falou que ele era um ótimo jogador. Esse cara é muito bom de bola. Pô, cara, o maluco é reserva do Sport, sabe? Assim, é muita vontade de criar o caos, assim, com a torcida que tá assistindo. E de esporte que, querendo ou não, tá tão bem. Aí o cara deu um tapinha pro lado, vilão. O Giovani deu um tapa pro lado, aí ele, nossa, eu falei, ele é bom, ele é do Cruzeiro, não sei o quê. Pô, o cara é do Cruzeiro, tá emprestado pro Sport, é reserva.
Pô, cara, aí o cara é muito bom, pô. Ah, pelo amor de Deus, a gente tá acostumado a ver isso, né? Vasco e Macaé, entra o cara do Macaé, aí vem o Roger. Não, ele jogou lá no Goitacás, ele é muito bom de bola, pô. E falando do Villani, a gente tem inclusive ele falando, né, já depois, um dia depois do jogo, né, falando no dia de hoje, né, segunda-feira, novamente jogando, taxando o Raniel de irresponsável. Vou botar um trecho aí para vocês verem. Sobre provocação. É claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar a torcida do Sport, mas passou por eles. Inclusive na súmula o Klaus expulsou o Raniel e Luiz Henrique. Uma cadeira foi atirada por um jogador do Vasco, alguns mostraram a genitália para a torcida do Sport. O Raniel, ele pulou a placa de publicidade, ele fez questão de ir provocar a torcida do Sport, e mesmo quando tentaram demovê-lo da ideia, alguns companheiros tentavam arrastá-lo para dentro do campo. Por que não foi comemorar no banco de reservas do Vasco um gol tão importante, num momento tão decisivo, ou com a torcida do Vasco posicionada do outro lado do estádio? Não, ele achou, não sei se engraçado, se divertido, aos 44 do segundo tempo, na casa do rival, que tinha um resultado vital para fazer num confronto direto, o último, né, confronto direto no campeonato. Ele fez questão de provocar e instigou a ira daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados, punidos. E, repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional do clube da grandeza do Vasco precisa desse tipo de comportamento? Eu creio que não. Boa semana a todos. Valeu. E é isso, cara. É o que eu falei. Eu gosto do Villani, eu gosto de assistir ele narrando o jogo do Vasco, mas eu acho que ele mandou muito mal nessa. Infelizmente, acontece. O Villani, eu acho que ele acaba refletindo duas características que tem muitos brasileiros, né? Porque quando ele aprova a atitude do Messi, mas reprova do Raniel, é uma mistura de viralatismo com até um pouco de racismo, né? Eu acho que dá até para levar para esse lado, se vocês pararem para pensar. E falando em racismo, dá para levar, só falar uma coisa: o Villani cumpre o roteiro. Ele cumpriu o roteiro. Os caras da Globo estão falando que os caras da Globo querem que fale. Então você tem uma edição, você tem um roteiro na Rede Globo, ele sempre vai ser anti-Vasco, vai ser contrário. E aí, qualquer possibilidade eles fazem. E falando na parte do racismo, vamos falar do vice-presidente do esporte? Ele deu uma coletiva, né, ocupando o clube do Vasco por tudo que aconteceu praticamente, e minimizando o que a torcida do esporte fez. Ele fala que não tá... Na entrevista ele fala, não é querendo falar que a torcida do esporte fez é certo, mas ele tentou toda hora relativizar, né, normalizar a violência da torcida, como se o que o Vasco tivesse feito, o que o Raniel tivesse feito, fosse proporcional. O Raniel provocou a torcida. Falaram que mostrou genitália. Cara, eu assisti várias vezes os vídeos, não vi ninguém mostrando genitália pra torcida nenhuma, né? E eu vou botar, antes da gente falar da outra parte aqui, eu vou botar um trechinho da entrevista do vice-presidente do esporte, só para vocês verem. Boa noite, gente. Antes de mais nada, a gente imaginava hoje um jogo tranquilo, um jogo com atletas que queriam jogar bola, com time que vinham para fazer um jogo de Série A. Sport e Vasco da Gama, são times que fazem jogo de Série A. Não é um jogo de torcida, não é um jogo de multidões, um jogo de equilíbrio, um jogo de qualidade. Era isso que nós esperávamos, era isso que a gente vinha trabalhando. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Coisa de moleque, de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo, não é para vir ver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo, não é? E aí você tem depois,
uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, né, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação, não é, no intervalo muito curto, contornou a multidão, não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão, a Polícia Militar consegue controlar essa multidão, e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente de dirigentes do Vasco, não é? E, inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário, ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. Aí, beleza. Ele falou tudo isso, mas, né, a galera conseguiu resgatar um vídeo que eu vou deixar passando enquanto eu falo aqui, até porque o vídeo não tem som, do mesmo vice-presidente, ele vai estar de branco aí na imagem que vocês estão vendo, o mesmo vice-presidente falando que tinha segurança no estádio para voltar a partida, que quem não quis voltar era o Vasco e tudo mais, além das outras bizarrices que ele falou, esse vice-presidente tentando agredir o massagista do Vasco que estava caído no chão. Aparentemente ele consegue, a imagem não fica muito clara, mas que ele estava pelo menos tentando agredir o massagista do Vasco, estava caído, ele estava. E tinha jogador de esporte no meio também. Isso aí só resume o absurdo que é todo esse episódio pitoresco, né, onde o cara consegue tentar brigar com a imagem, brigar com o fato. Felizmente a gente tem vivenciado isso nesse país, né? Os caras querem brigar com coisas que são fatos. Assim, o cara quer olhar para um estádio onde uma torcida invade, agride pessoa, agride mulher, tenta agredir o elenco do adversário, do clube adversário. O cara vai lá, o cara agride e ele quer dizer que a culpa é de quem foi agredido. Eu sinceramente, eu não consigo explicar, eu não consigo entender. Tadeu, assim, eu acho que a gente não pode pensar que os caras estão falando coisas do ponto de vista racional. Ele sabe que, no fundo, o Vasco não tem culpa nessa história, né? Mas o cara tá defendendo dele ali, né? Então vai vir com esse papinho e deu o azar de alguém gravar ele batendo no massagista lá, né? Porque esse é o lado bom, né? Vivendo no mundo das redes sociais, né? Porque aí é fácil desmascarar a picareta. Cara, eu acho que paladinos da moralidade da Rede Globo, os paladinos da moralidade, né? Os alecrim dourado da Rede Globo, deveriam estar falando da irresponsabilidade desse cara defendendo esse tipo de atitude, porque isso daí pode acarretar em outras. Então, quem é o responsável? A melhor forma que ele teria defendido o clube dele é se na hora ele prestasse apoio, concordasse que não tinha condição de continuar. Eu acho que isso poderia, juridicamente, até amenizar um pouco a punição do esporte. Mas tudo que ele fez, tendo o vídeo dele agredindo funcionário do Vasco, o Vasco vai usar contra eles. Cara, com certeza. Eles escreveram em nota, Murilo. Em nota. Em nota. Da comissão vou até botar a imagenzinha da nota do esporte aqui, falando que nenhum membro da comissão do Vasco foi agredido. Sendo que a gente tem o vídeo do vice-presidente deles, com o jogador do esporte agredindo membro da comissão técnica do Vasco. Ou seja, a gente tem prova material e eles continuam negando. Cara, tipo, é um tiro no pé, uma atitude ridícula que os dirigentes do esporte estão fazendo. Infelizmente. E assim, eu não esperava isso de um time que já foi campeão brasileiro, né? Os caras são campeão brasileiro de 87, sabe? Um time que tem uma tradição, eles não precisavam estar fazendo isso. Não precisava. Eu acho que é uma coisa que mancha a história do clube, ainda mais, pô, numa Série B, a galera, o esporte tá, querendo ou não, tem chances ainda de subir, e agora corre risco de perder ponto da partida, inclusive, né? Eu ia deixar para depois. O Vasco, né? Se eles perderem,
Porque eles podem perder os pontos do jogo pro Vasco. O Vasco pode ganhar. O discurso deles é muito conveniente, porque ao invés de eles terem que se explicar para a torcida, né, de terem contratado aquele frangueiro ali que entregou e o resto do time ali, não, vou botar a culpa na gente ali. Mas a culpa é do Vasco, não é nossa que montou um time de qualidade duvidosa, né? Eu não sei porque eu não conheço muito esporte, mas tem torcedor deles falando que esse goleiro era reserva no sub-20, cara. Não, ele foi revelado no Botafogo e eu conheço botafoguenses assim que dizem que esse cara é uma porcaria, né? Então, assim, quer dizer, é muito conveniente para os caras, né? Pô, não, vamos jogar a culpa no Vasco, assim e tal. Vamos tentar fazer os torcedores ingênuos, né, acreditarem na gente. Assim, aí fica mascarando o trabalho porco que a gente fez no futebol, né? Sim, o goleiro deles é tão bom que uma das críticas dos comentaristas ontem era que o Vasco não tinha finalizado para um goleiro que provavelmente falharia. Eu assisti pela Sport TV, não vi pela Globo, né? Porque tô no Paraná, né? Mas na Sport TV a galera falou a mesma coisa, cara. Que o Vasco devia ter chutado mais. O Vasco não chutou uma vez pro gol. Mas enfim, não é o negócio do vídeo aqui. Não é o assunto do vídeo. Enfim, teve essa nota. O técnico do Sport. Ai, cara, é uma das salas mais bizarras. O técnico do Sport falando que tudo que estava acontecendo estava beneficiando o Vasco e que estava sendo provado que o crime compensa. Vou botar a fala dele aí rapidinho. Vamos lá. A decisão dele, a PM deu segurança total para ter o jogo e o árbitro, na opinião dele, ele não se sente seguro. Vocês veem que já, olha o público que tem aqui, não tem nem metade do que tinha. A gente tem 4 minutos para jogar, que a gente pode fazer um gol e empatar com o Vasco. O árbitro, unilateralmente, com o apoio do Vasco, né, que o Jorginho alegou que também achava que não tinha que jogar, que não tinha segurança. Se ele acha que não tem segurança, meu time está em campo para jogar. O Vasco não entra, a gente ganha os pontos. 4 minutos, a gente pode tomar um gol e pode fazer um gol. Ninguém está falando que a gente vai ganhar porque jogar 4 minutos. A gente pode fazer um gol e tomar um gol. Agora sim, a PM vai lá e dá segurança. A PM dá segurança. Um pênalti esquisito. O atleta vai lá e provoca a nossa torcida. O outro joga uma cadeira na torcida. Então o crime compensa. A gente está favorecendo o infrator. Os caras empataram com o resultado bom para eles. O jogo que a gente foi bem melhor. E agora a gente está favorecendo o infrator. Ninguém está achando certo o que a torcida fez. Agora quem deu causa a tudo isso foi um atleta do Vasco que está sendo beneficiado por jogar 4 minutos a menos e levar um empate. Essa daí eu vi ao vivo, cara. Assim, é aquele momento que tu desiste. Falar, não dá. O cara tá no calor da emoção, não dá. É absurdo, cara. É absurdo. Mas enfim, vocês viram aí o vídeo. Cara, o que eu vou falar, Rafa? Você quer fazer comentário desse vídeo aí? Cara, eu prefiro ser cego a ver isso de novo. Eu acho que não dá nem para comentar muito, né? O que a gente tinha para comentar em cima disso, a gente basicamente falou no lance do vice-presidente também. Após toda essa confusão, o jogo já tendo sido finalizado, né? Não vamos falar cancelado, porque o juiz deu o jogo como encerrado. Até porque, já tava... Quando teve o lance do pênalti, já estava praticamente 45 do segundo tempo. Quando o pênalti foi cobrado, já era praticamente 50. Não tinha muito que você segurar. Eu sou da opinião que o juiz, na hora que começou a confusão, já devia ter acabado o jogo, não devia nem ter esperado. Cara, você espera quase 1 hora para decidir se vai acabar ou não um jogo que ia durar mais o quê? No máximo 6, 7 minutos. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. Se fosse no começo do segundo tempo, se fosse no primeiro tempo, ok, esperar para tentar ver se dá para prosseguir. Mas o jogo já estava praticamente no final. E a gente tem que pensar assim, da forma que estava o momento do jogo, o Vasco fez um gol, estava empolgado, o Sport provavelmente ia ficar mais nervoso em campo. Se o Vasco faz o segundo, quem ia garantir a segurança do elenco? Imagina se o Vasco faz o segundo gol. Aí não seria do nosso elenco, seria do elenco deles. Imagina o que acontecesse se o Vasco faz o segundo gol ali, cara, nesse tempo que sobra. Assim, aí a galera do Sport tem que pensar isso. Atacou. Pois é, a galera do Sport tem que pensar isso. É segurança do time do Vasco, segurança do time deles, que realmente vai saber se o Sport levando o segundo gol, os torcedores não vão querer agredir os próprios jogadores do Sport, né? Imagina, cara. Imagina se esse goleiro deles falha no segundo gol. E aí? Quem é a garantia a segurança do goleiro? A fortaleza do portão era ali atrás. O super cadeado era atrás do goleiro dele. O cara toma um frango ali, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Cara, imagina, cara. Imagina. Ele absurdo, nunca mais ia ser chamado de frangueiro, e nunca mais ele ia conseguir jogar. Não, e após isso, o time que estava falando que a segurança estava garantida, que o Vasco tinha segurança, estava tentando invadir o vestiário do Vasco, cara. Não só o time, mas o Vasco ficou horas depois do jogo preso dentro do vestiário por causa da torcida que estava lá no corredor.
time não conseguia sair do vestiário. Veja que absurdo. Como é que pode a torcida do adversário estar no corredor? Cara, aí do vestiário, cara. Depois da diretoria dos caras falar que garantia segurança, né? Pois é. Os caras garantiram a segurança, cara. Nem quando o jogo acabou, eles garantiram a segurança. Você imagina, sei lá, 8 minutos aí no máximo que o cara poderia dar ali. E a gente tem até o vídeo do Paulo Brax, né, que é o diretor do futebol do Vasco, ali da SAF, falando sobre a situação, né, do time que ficou preso aí no vestiário, não? Vocês vão conferir agora. Boa noite a todos. Gostaríamos de estar falando para a imprensa que veio trabalhar hoje aqui e para a torcida vascaína, mas estamos presos dentro do vestiário aqui da Ilha do Retiro, uma situação constrangedora e perigosa. O vestiário tem 2 portas, uma está quebrada, com os nossos baús segurando a porta. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos, atletas e pessoas do nosso staff agredidos após o término da partida. E o árbitro nos convocou para uma reunião, representantes de cada lado, do mandante e do visitante, com a polícia militar presente. E por falta de segurança para prosseguimento da partida, o árbitro deu o jogo por encerrado, uma decisão sensata para que se evitasse uma tragédia maior. Então o resultado de campo foi mantido e a partida encerrada. E ainda depois disso, quando o Vasco consegue sair do estádio, ainda teve um ônibus apedrejado pela torcida do Sport. A gente sabe que a confusão continuou fora do estádio, teve briga, PM e tudo mais, e o ônibus do Vasco foi apedrejado, ou seja, tinha muita segurança para a partida continuar. O irresponsável do Raniel deve ter colocado a cabeça para fora do ônibus, a culpa é dele também, de ter tacado pedra. Ele meteu a cabeça para fora assim com a mão no ouvido. Cadê vocês? Aí tacaram pedra. Cara, é muito absurdo, é muito absurdo. Eu ia botar numa hora ali que a gente tava falando que o Sport podia perder pontos, mas dá pra gente usar agora. A gente também tem, falando de toda essa repercussão, provável punição, o que pode acontecer legalmente. A gente tem a fala de um especialista em direito esportivo falando justamente que tipo de punição que o Sport pode receber. Isso ele fala num programa de torcida do Sport. Eu vou botar aí para vocês rapidinho também. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Aí nós observamos no inciso 1º, falta de segurança. E o árbitro relatou na súmula a falta de segurança. O árbitro relatou. E para concluir essa breve explanação do texto legal, observamos no artigo seguinte, no 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, ou seja, pela falta de segurança, assim procederá após o julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou empatando, ou o jogo estava empate, tal clube será declarado perdedor pelo placar de 3-0. Isso é que seria assim, além da punição da perca de 1 a 10 partidas e da multa, o Sport pode ser declarado perdedor desse jogo. E um ponto que tinha alcançado o resultado da partida, ele pode perder. E o Vasco, além de ganhar vai ganhar 3 pontos. Então, o Paulo César Vasconcelos, na transmissão da Globo, o cara falou, e agora? O que faz? Ele falou, agora tem que ter muito bom senso de todas as partes. Porque se o Klaus termina o jogo, acabou o jogo. Tá ali. Se o Vasco, se a polícia garante, o delegado do jogo garante, e o Klaus decide garantia, mas o Vasco se nega a entrar, o Vasco perde o jogo de 3-0. Porém, se o Klaus toma uma decisão, o delegado do jogo, acho que a decisão final é do juiz, toma a decisão, vou encerrar o jogo, cancelar, vou paralisar, vou encerrar o jogo aqui, porque não tem condições de continuar por falta de segurança, por uma série de coisas, aí caberia no julgamento lá 3-0 Vasco, que é o que teria acontecido, como citamos aí, no jogo lá de Joinville. Agora, resta saber se o que o Klaus botou na súmula, eu não pude ver, não sei se você já repetiu. Eu olhei a súmula. Na súmula é aquilo que a gente já tinha ouvido mesmo, que o Klaus que terminou a partida por falta de segurança. Foi o juiz mesmo. Então, eu acho que cabe aí o Sport perder os 3 pontos. Porque se foi uma decisão dele, eu acabei o jogo porque não tinha clima, porque acabei, resolvi acabar. Beleza, agora, se ele acaba porque não dava para continuar, porque o estádio não tinha segurança, a responsabilidade é do mandante. E aí se torna um WO de 3-0. WO não.
Não, A punição é uma derrota mesmo. 3-0. A situação é tão grave que o Klaus teve que encerrar o jogo dentro do vestiário, porque ele não se sentia seguro para voltar pro gramado e... Né? Imagina se ele volta pro gramado e encerra, ele ia né? ser linchado, cara. Se nem ele tava seguro, que dirá... Sim, o VP do Esporte reclamou disso, reclamou que o Klaus não voltou, mas, cara, ele tem que pensar na segurança dele. Imagina se ele volta para terminar o jogo. O Klaus, que tá em forma aí, árbitro FIFA, tava com medo, imagina o Alex Teixeira que não aguenta correr, cara. Pô, sem condições. Cara, não, realmente não dava, cara. E a todo momento o esporte falava uma coisa e dava para ver que era totalmente outra. Tem condição. Uma hora que eu achei segurança tá ok, não tava. Foi uma hora que eu achei que o Klaus já tava jantando e caraca, mano. Pô, tô com medo de avisa lá que acabou. Não, mas é que pelo regulamento ele tem 30 minutos mais 30, né, para decidir se vai continuar ou não. Então ele podia estender até 60 minutos. Acho que terminou até um pouco antes disso. Mas eu ainda acho que demorou demais, que pelo crime ele já podia ter acabado, pelo momento que tava do jogo também. Era papo de 10 minutos já dava para acabar. Sim, exato. Já dava para ver que não tinha condição, cara. Tipo, a galera do esporte falando, o time do esporte tá em campo, tá querendo jogar, tinha torcedor sendo tratado na ambulância. Como é que você volta para campo assim? Não tem nem condição, pô. Não tem condição. E aí os caras tentam jogar pra gente, aí eles falam assim, se fosse o Vasco, vocês vão falar, cara, o Vasco passou por uma situação muito pior, acho que foi em 2000. Aquele lance que o Lambrado caiu, o Eurico queria voltar ao jogo, a torcida do Vasco foi contra. Sim. Toda a turma em volta do Vasco foi contra. Porque não tinha condição de ter o jogo. Ficou claro para todo mundo. Só o louco mesmo. E outra que não foi nem invasão de falta de segurança, né? Foi um problema ali de estrutura. Foi uma coisa horrível. E ele queria continuar e todo mundo foi contra. Essa situação só se estendeu porque houve uma pressão e uma insistência absurda, tanto da turma do esporte, como acredito eu, que da federação também do Nordeste. Eu acho assim que a gente tem que pensar na segurança. Se fosse, igual eu falei no vídeo do pós-jogo, se fosse em São Januário, eu também ia achar que tinha que acabar o jogo. Nessa situação ali, os pontos é o de menos, até porque, querendo ou não, na situação do campeonato você pode recuperar. Mas agora, eu acho que assim, por todas essas atitudes dos dirigentes do esporte, eles realmente têm que ser muito punidos, né? E eles correm risco de perder a partida, pode levar multa de 100 a 100 mil reais. 100 reais não ia ser nada, né? Provavelmente deve levar algo perto desses 100 mil aí. O mínimo. E perda de até 10 mandos de campo. Ele né? mesmo. A gente tem até um print aí que estão querendo interditar a Ilha do Retiro, né? Depois do que aconteceu, eu acho justo, cara, porque, como eu te falei, estruturalmente dá para ver que tem que fazer alguma coisa no estádio para o cara ter conseguido um bloco de concreto para jogar em campo. Então, realmente, você tem que dar uma interditada ali e tentar fazer alguma reforma para dar o mínimo de condição para ter jogo no estádio, né? Que é realmente, assim, é muito absurdo, né, cara? Da onde que o cara tirou uma pedra daquele tamanho? Pois é, eu acho assim, eu acho que tem que ter mais fiscalização por parte da CBF com relação aos estádios dos campeonatos. A gente sabe que é muito estádio, é muito jogo, mas, sei lá, tem que ter uma fiscalização maior por essa parte aí, porque, pô, como a gente falou, o cara não entrou com aquilo no estádio. Se entrou, meu Deus, é pior ainda, né? Se entrou, é pior ainda. O cara conseguir entrar com um pedregulho daquele tamanho. O cara ficar o jogo inteiro com aquela pedra ali, pô, o cara é forte pra cacete também, né? Mas brincadeiras à parte, pô, o cara deve ter pego isso ali na hora, de algum lugar do estádio. Então, é grave demais, assim. Tipo, não é pouco, não. E no pós-jogo, a gente passou a opinião do Villani aí, né? Que eu acho que foi uma das... Pelo menos das que eu vi, foi uma das poucas opiniões que eu achei bem erradas, né? Eu vou botar uns trechinhos bem rápidos aí da Renata Fã, do Denilson e do Neto. Todos eles apoiando o Raniel, falando que ele não tem culpa e que o esporte tem que ser, sim, punido com relação ao que aconteceu. Olha, teve de tudo. Os caras se juntaram, desceram. E assim, a atitude, Denilson, descendo e já com os punhos cerrados. Já com vontade, Acertaram uma bombeira, invadiram um gramado, uma mistura de criança, mulher, homem, todo mundo ali fazendo esse tipo de coisa. As pessoas não conseguem entender que uma coisa é o resultado dentro de campo e outra é esse tipo de atitude. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E eu defendo que enquanto... Não adianta, não vão punir, não vão fazer nada. A gente sabe que fica tudo por isso mesmo. A única coisa que poderia ser feita é tirar pontos. Tira pontos. Invadiu, tira 3 pontos.
Imagina o Sport brigando, tá numa briga aí Pra muito subir. complicada para subir Pra para a subir. Série A e pode ser muito prejudicado no quê? Tira pontos. Tira pontos. Os culpados por causa do Sport permanecer na Série B são esses vândalos. Mas aí é que ninguém tem coragem, então, né? a gente vai ficar rodando, assim, Mas correndo enquanto não acontecer isso, Denilson, não adianta pegar câmeras, reconhecer, deter, liberar depois, prestar compromisso, tem que se apresentar em dia de jogo. Não, tem que tirar pontos, porque aí eles serão os responsáveis e por isso eles vão sofrer. Eles não sofrem por bater nas pessoas, por invadir o gramado, por causar esse transtorno absurdo. Ninguém sofre. Agora, se a punição for retirar os 3 pontos da partida, eles vão sofrer, pode ter certeza. Eu já começo a ficar na dúvida, sabia? Porque o ser humano está num momento que eu começo já a ficar na dúvida. Mas na rua, nem todo mundo faz isso. Nos estádios, as pessoas se sentem impunes. Elas têm liberdade para fazer isso. Tanto que um foi e vários seguiram no mesmo caminho. E outra, em relação à tomada de decisão do Klaus em não voltar com a partida, não dar o reinício da partida, porque eu ouvi o Claudinei depois do jogo falando que faltavam ali 4 minutos, que tinha que jogar, que o estádio estava tranquilo. Acho que a decisão foi correta do Klaus em não voltar com o jogo, até por causa da questão de segurança do próprio Claudinei, do próprio treinador do esporte e de todos que estavam ali envolvidos. E ele conversou com pessoas da polícia, ele relata isso na súmula, que a própria polícia não aconselhou, não deu garantias totais para que o jogo fosse retomado. Muita gente reclamou porque ele tomou a decisão lá dentro, não voltou para o campo, nem nada. Mas, gente, ele conversou com os jogadores do Vasco também. Ele teve uma conversa com o Paulo Brax, que é o diretor de futebol. Enfim, e acabou tomando a decisão. E quem causou isso não pode lamentar que o árbitro não tenha dado 4, 5, 6, 7 minutos, porque isso é irrelevante. Algumas pessoas jogando a culpa no Raniel, que comemorou o gol. Gente do céu. Sim, ele não vai comemorar agora o gol, porque ele tá na casa do esporte. Nesse caminho que a gente tá indo, né? Daqui a pouco o cara vai fazer o gol, vai sair andando pro meio do campo. Sem comemorar, sem ter emoção nenhuma nessa batida que a gente tá indo aí. Não justifica, não. É igual o caso do Daverson também, do Cuiabá, que a gente já falou aqui. Comemorou, dançou e acabou. O jogo é isso, futebol é isso. Uma hora pra você, uma hora pro outro e acabou. Não tem negócio de partir pra violência, não. Só dizer o seguinte, não adianta vocês, torcedores do esporte, ficar bravinho com o Gustavo Villani, não. Gustavo Villani tá certinho. E outra coisa, esse país aqui é o país da hipocrisia. Sabe por quê? Porque quando o Vinícius Júnior fez a dancinha, nós defendemos ele aqui para que isso tinha que acontecer. Agora o menino do Vasco faz o gol aos 45 minutos e vai vibrar na torcida. Qual o problema de vibrar na torcida do esporte? E aí, o Raniel, e aí vem mais, 45 minutos, pênalti. Qual o problema do cara vibrar? Bom, o cara pode ir para a primeira divisão, subir o time dele. Aí o esporte vai, os caras abrem e aquele vagabundo safado. Desculpa de gritar, viu, Chinardi? Que hoje que não vai dar para falar baixinho, não. Safado, vagabundo. Você chutou a enfermeira. Ela estava no chão, seu vagabundo, safado. E a enfermeira, bombeira, tudo, ela é mulher, Cascão. Mulher, eu sei que a profissão dela é bombeira, tá tudo certo, o Merchan espera um pouco. Seu vagabundo, você tinha que estar preso. E não tá preso. E é isso, galera. O Denilson, que foi jogador, né? Coisa que outros jogadores aí, né, Roger? Deviam saber que faz parte do jogo, né? O cara comemorar. Mas uma fala do Denilson que vocês viram aí, que eu achei que vale comentar, é que, cara, se a gente continuar dessa forma, toda vez que o jogador critica, comemora de alguma forma, ficar criticando o cara, daqui a pouco o jogador vai fazer o gol, vai ter que voltar caminhando pro meio do campo, que não pode comemorar. Qualquer comemoração daqui a pouco vai ser provocação. Aí o futebol vai virar algo chato. Né? O futebol vai virar algo chato. Atrapalha o futebol, vai tornando-se assim, uma coisa engessada, uma coisa maçante, né? A gente quer ver, antigamente você não tinha só as provocações, você tinha uma criatividade absurda. Hoje, o mais criativo que eles conseguem fazer é dancinha de TikTok. Sabe assim, antigamente, o cara tirava uma máscara de porco, o Paulo Nunes, sabe? Nossa, achava muito legal. O Tebe tirava uma chupeta, eu achava nojento, né, do esporte. Mas, assim, tinha umas coisas diferentes, né? Os caras faziam o negócio. Foi proibindo um monte de coisa. Cara, sabe? De repente não pode mais. Né? Aí o pouco que pode estão dando jeito de criticar, né? Porque até o momento, assim, não tem nada de regulamento que te impede de comemorar assim, pô. Ali teve uma fala do Paulo César,
que ele fala que se o juiz fosse muito rigoroso, poderia dar o vermelho ao Raniel. O amarelo por tirar a camisa e o amarelo pela provocação. Agora, você imagina, um jogador faz um gol, tira a camisa, comemora e é expulso, cara. E é o que aconteceu. Advertências. É o que aconteceu, foi pra súmula. O Raniel levou o amarelo por tirar a camisa e o amarelo por... Assim, eu concordo com o amarelo por tirar a camisa. Aconteceu, ele foi realmente expulso. Não foi em campo porque o juiz... O juiz colocou na súmula que não teve condição dele. Cara, é um absurdo, cara. Por mais que eu fique feliz... Por mais que eu fique feliz por Raniel ser expulso, a gente não tem no próximo jogo, eu acho que abre um precedente chato. Ok, ele levou o amarelo por tirar a camisa. Sim, tá certo, tá no regulamento. Agora, o amarelo por ter provocado a torcida do Sport, eu achei exagero. Eu concordo com o amarelo pro outro jogador por ter tacado a cadeira, mas pro Raniel, não. Não, olha só. Agora, eu vou falar uma coisa. Vocês estão falando do Raniel. Também não gosto do Raniel. Também não, claro. Tem como. Mas o Raniel, pra estar no banco ali, pra entrar na hora de bater um pênalti, pelo nosso histórico aí, cara, bateu bem pra caramba, tá? Bateu bem demais, bateu. Nisso não dá pra reclamar dele. Todo o resto sim, mas de pênalti ainda não. Pô, eu queria pontuar que o Klaus ele alegou na súmula conduta antidesportiva, né? O que ele considera isso exatamente? Eu acho que fica muito subjetivo, né? Sim. Por isso que eu falei, abre um precedente chato. Imagina, qualquer comemoração na frente da torcida rival pode ser considerada conduta antiesportiva? Não, e você quer ver, nessa situação toda, tem uma puta inversão de valores, né? Porque ficar culpando o Raniel é o equivalente a você culpar uma mulher quando ela é estuprada, né? Tipo, exatamente. A roupa conta demais aqui, pô. Deu brecha pra cara, tá ligado? É a mesma lógica. Você culpar a vítima. Eu fui uma vítima em São Januário. Os amigos sabem disso, mas acho que eu fui mais um que perdeu o celular em São Januário. O cara me enfiou a mão no meu bolso e tirou meu celular. E teve cara que falou, pô, você deu mole. Não pode ficar dando mole com o celular no bolso. Eu falei, não, cara. O maluco chamou no meu bolso, tirou o celular e eu que tenho mole, cara. Por que isso, cara? É a mesma coisa do Raniel. Agora, eu vou lembrar um lance para vocês aqui dos anos 90. O Túlio Maravilha, para quem acompanhou, e eu gosto muito, apesar de ter sido história no Botafogo, mas eu gosto muito da figura, que eu gosto desse tipo de jogador. Ele faz um gol uma vez, folclórico, e fazia gol mesmo. Eu sempre quis ver o Túlio no Vasco. Vão achar que eu sou maluco, mas tá. Agora, o Túlio, uma vez, cara, ele faz um gol pelo Botafogo, que ele para em cima da linha, depois de driblar até atrás, ele para em cima da linha, fica de costa, levanta e bate de calcanhar. O Túlio seria expulso hoje, fez o gol e é expulso por atitude antidesportiva? Cara, se fosse no jogo de ontem, acho que seria. Eu tenho até minhas dúvidas se o Klaus ele expulsou porque ele realmente achava que tinha que fazer isso e foi contenção de danos, né? De repente foi porque o Sport tá botando tanta pressão, o cara pensou assim, vou expulsar aqui só para dizer uma que graça assim, dele, né? Mal sabia que a jogada na área ia melhorar. Eu acho que foi. Eu ainda acho que o jurídico do Vasco tem que tentar reverter essa expulsão. Por mais que, né, é o que eu falei, a gente gosta, o Raniel é expulso, a gente não vai ter ele, mas eu acho que abre um precedente muito chato. Eu acho que não devia acontecer. O Raniel, inclusive, ele explicou numa matéria do GE ali sobre a comemoração dele, né? Ele falou que ele cresceu em Recife, toda a situação que ele passou, que ele vem passando e tal, foi uma comemoração que ele tava meio que desabafando. Tá certo, pô. Imagina, igual ele falou, ele foi xingado de traficante, foi xingado de várias coisas pela torcida do Sport, não pode comemorar. Outra coisa, o jogador ele entra, ele é xingado, sabe? A mãe do jogador é xingada. A gente sabe como é que é estádio de futebol. Aí o cara não pode comemorar na frente da torcida, que ele tá incentivando a torcida a invadir. Pô, imagina, se for assim, a torcida tá incentivando ele a subir o alambrado e meter porrada também. Atacar coisa na torcida. Qual é a lógica que o cara... Por xingar ele, sabe? Me mata, enfia porrada. Cara, não faz sentido. Enfim, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma consideração a respeito de tudo que aconteceu. Vocês acham que a gente não citou alguma coisa aqui que deveria ser citada? Eu vou citar uma coisa. Enquanto essa diretoria do Sport estiver à frente do clube, eu vou secar eles de todas as formas possíveis. Eu quero que afundem na Série B, com todo respeito aos torcedores do Sport aí, mas, sem condições. Esses caras aí são mal intencionados e
E pilantras, né? Pilantra. Pô, eu penso igual. A gente sabe como é ser perseguido por causa de diretoria, né? Que a gente teve o Eurico que ninguém gostava. Mas, pô, eu penso igual, cara. Assim, não só contra esporte. O Juninho, que foi ídolo do Vasco, começou no esporte, veio pra cá. Pô, é um clube que, né, campeão de 87, a gente sabe, não tem nem que comentar disso. Só que eu também, essa diretoria do esporte, pra mim, cara, perdeu totalmente a moral. Assim, eu já não conhecia muito. Agora, sinceramente, eu sou da sua opinião. Enquanto eles estiverem ali, eu quero que o esporte continue na Série B, caia pra C. Eu quero que tudo de ruim aconteça. Com todo respeito ao esporte, igual eu falei, mas essa diretoria aí não passa respeito nenhum. Imagina se vocês não respeitassem. Agora, eu não vou começar a torcer contra o esporte agora, porque eu já faço isso há mais tempo. Eu não gosto deles, desde que eles sacanearam o Juninho Pernambucano lá. Pô, o cara é cria lá, o Juninho sempre respeitou o esporte, e o Juninho entrou em campo e xingaram, e teve uma coisa com a família do Juninho. Então, desde aquele episódio, desde aquele episódio ali, eu já peguei uma antipatia pela torcida do esporte. Eu torço muito pelo Nordeste, eu gosto do Nordeste. Eu acho que eu queria que o futebol do Nordeste se tornasse também capaz de ganhar um título brasileiro atualmente, sabe? Que conseguisse superar as dificuldades regionais ali e se tornarem até mais representação na elite, né? Sim, pô, fossem clubes mais nacionais, que entrassem ali para batalhar isso aí. A gente está vendo times lá, por exemplo, o Atlético Paranaense, por exemplo, é um time que se tornou hoje, se você pegar os últimos 15 anos do futebol, os últimos 20 anos, é um clube da elite do Brasil, é um clube que está estabilizado lá em cima. Eu queria que alguém do Nordeste conseguisse isso. Mas é triste, quando eles continuarem praticando o antijogo e esse tipo de situação aí que o esporte protagonizou, para além da torcida, a sua diretoria, não vai crescer, não vai conseguir. E eu vou continuar torcendo contra. E nem merece, né? Não merece, não merece. Eu continuo torcendo lá, vou para torcer para esses times aí. Eu torço para Santa Cruz, porque o Santa Cruz lotava estádio na Série D. Então eu respeito a torcida que lota estádio na Série D. Agora, todos os outros ali, para mim, podem acompanhar o Náutico. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, né? Sobre tudo isso que aconteceu, dessa linha do tempo que a gente traçou, dos acontecimentos aí. E peço que quem está gostando dos vídeos da Guerreiros da Colina, que se inscreva no canal, que curta, compartilha, clica no sininho e tudo mais. E eu espero vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser o pós-jogo do próximo final de semana. É isso aí, saudações vascaínas e até mais.